Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um MetaCast, nesse episódio que vai inaugurar um tipo de programa novo que a gente vai fazer aqui, que é a Coin Livre no MetaCast, mais óbvio e impossível. Antes de começar com as apresentações, mais uma vez agradecer, claro, a Coin Livre, que é nosso patrocinador e que está inaugurando esse primeiro episódio aqui com a gente desse tipo de programa que vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Agradecer ao pessoal da Fortalk pelo estúdio, pelo cabide, enfim, por toda essa estrutura. E vamos ao que interessa. O que vão ser esses episódios do Coin Livre no MetaCast? A gente vai inverter um pouco a lógica. Então, do mesmo jeito que vocês estão acostumados com as lives e com os vídeos do Persigo no passado, em relação a Leak, com as lives do Razin, junto com a MFi, a ideia aqui é fazer uma conversa entre, pelo menos, 3 lados, que seriam eu representando o MetaCast, apesar de eu estar na Coin Livre, o Fabião, que eu já vou apresentar, que vocês já conhecem, representando a Coin Livre, e sempre um convidado para a gente debater sobre algum tema. A diferença é que aqui a gente vai sim falar de blockchain, de Web3 e de ativos tokenizados, né? Não importa se a gente vai arrumar mais para política, economia, o foco sempre vão ser coisas que fazem total sentido para se fosse uma live só da Coin Livre. Então é mais ou menos isso, beleza? Então, apresentar aqui para vocês, se você não conhece ainda, Fábio Matos, sócio fundador, assim como eu, da Coin Livre e CEO da Coin Livre. Fala, turma, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui, eu acho que esse programa vai ser bem legal. Tava na hora da gente fazer alguma coisa assim, até para servir como exemplo para as pessoas e para o pessoal dar uma olhada nas diversas áreas que compõem o nosso mercado, né? Isso aí, eu que agradeço o MetaCast e o nosso convidado aqui, ilustríssimo, né? O Jorge vai apresentar. Eric Oioli, na verdade eu não vou fazer aqueles mini bio nem nada disso, porque você sabe que eu lendo alguma coisa é péssimo. Mas assim, eu acho muito difícil que você, se você está nesse mercado, você não conhece esse cara. É um advogado brilhante. Do mesmo jeito que eu falo com propriedade de pessoas como os irmãos Paiva aqui do livro aqui atrás, que vocês conhecem muito bem. O Eric é um cara incrível, eu vou falar para vocês como eu conheci o trabalho dele, porque é um exemplo que para mim até hoje ninguém bateu, mas de maneira geral um advogado que trabalha na nossa área. Até vou perguntar, né, se é só na nossa área, se veio de antes ou depois, que é sócio da VBSO, que o O é de Oioli, se não me engano, né? E a gente vai vir aqui para conversar com ele, por ele ser uma pessoa que participa de vários desses podcasts, inclusive o podcast da Bcrypto, que o Bernardo já veio aqui, e são podcasts absurdamente legais, bem técnicos. Então a gente queria chamar ele aqui para conversar um pouco do nosso mercado, já que todos nós aqui concordamos que não existe uma maneira de criar uma empresa, seja uma exchange, uma distribuidora, como é que for, uma VASP, sem que o jurídico seja 30%, 40% da empresa, correto? Ou mais até. Então, Eric, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo. Eu sei que a tua agenda é muito complicada. E vamos bater um papo legal? Vamos lá, gente. Primeiro eu quero agradecer, né, Jorge, o Fábio, o time da Coin Livre, do MetaCast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participar desse primeiro episódio nesse novo formato, né? Então é uma alegria grande estar aqui. Acho que você foi muito generoso com as suas palavras, suas apresentações. Acho que não é tudo isso, não. Mas fico feliz aqui a gente poder bater um papo sobre esse assunto, que é um assunto que tem tomado muito da minha atenção, do meu trabalho nesses últimos anos. E eu sempre fico muito feliz em poder compartilhar ideias e, enfim, trocar mais aqui sobre esse mundo da Web3, blockchain, tokenização, enfim, tem muita coisa pra gente falar. Até porque muitas pessoas acham que... eu acho muito interessante que o advogado ele tem um compromisso com a lei, né? Não com ética, moral, certo ou errado, e sim com a lei. Ainda que seja um advogado internacional, ainda assim estamos falando de leis de outros países, mas isso não significa que o advogado não seja um profissional que está aberto à discussão e debate. Até porque no mercado que ainda não foi completamente regulado e que cada submercado e subsegmento está tendo que por si só correr atrás de uma regulação e de um caminho para fazer as coisas acontecerem, sem a troca de ideias e a exposição de necessidades de todos esses entes de mercado, é impossível chegar aí sim, de fato, num conjunto de leis, numa regulação que atenda aos interesses do mercado. Então, isso aqui jamais vai ser tipo assim, o que a lei fala ou o que está certo ou errado, e sim o que a gente pode construir a partir daqui, principalmente as suas opiniões sobre o que já está sendo construído. Né, Fabião? É isso aí. Eu acho que o caminho está bem trilhado, né? Inclusive com reguladores, né? Eu sempre costumo dizer que o Brasil... poucas vezes eu vi isso, né? O Eric também é do mercado financeiro tradicional, também falando até um pouquinho do Eric, o Eric ele participou da lei, né? Lá da criação dos FDICs, né? Acho que nos anos 2000, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho. Ou seja, né? Quem está construindo
todo o processo do que é hoje uma VASP, que a gente vai falar, que é o processo que a CoinLivre faz, são caras brilhantes como o Eric, que vem do mercado. E, de novo, eu acho que isso que agora colocou, na verdade, junto com o regulador, Banco Central com o Real Digital, mas todo esse arcabouço, né, jurídico que é do mercado tradicional, e o mercado de capitais brasileiro é um dos mercados mais regulados e com menos default, se você pegar dos países emergentes, eu acho que... Com menos escândalo Com menos também. escândalo, né? Tudo bem, uma coisa ou outra, Sim, mas... Você tem piramideiro e tal, mas via de regra, os nossos entes sérios, o mercado Bitcoin da vida, desculpa, tudo que eles estão fazendo desde da regulação do Equity Crowdfunding, que eles demoraram quase um ano para fazer junto com o CVM e tal, tá anos-luz à frente do que a Binance faz. A Binance, inclusive, tem que se adaptar para vir pro Brasil. A Coinbase, me desculpa, para mim, não é que eles têm medo, mas eles sabem o BO que é aqui, mas é um BO positivo, porque aqui a gente tá fazendo do jeito certo. Então, eu queria só fazer essa primeira pergunta, tipo assim, eu sempre falo que os juristas brasileiros, os advogados brasileiros, e aí eu não tô falando do advogado de 70 anos, normalmente assim, é Piano Neto, quanto mais velho, mais sábio. O ponto é, eu sempre falo que o nosso sistema jurídico, combinado com as regulações que estão sendo feitas, é o mais avançado e pró-mercado Web3 do mundo. Estou exagerando ou você compartilha dessa mesma opinião? Compartilho. Assim, óbvio que não consigo afirmar que é o mais, mas sem dúvida nenhuma eu colocaria na categoria dos mais favoráveis ou talvez nós somos uma das jurisdições que talvez mais percebe o valor que essa tecnologia tem e vem tentado desenvolver esforços para construir regulações que permitam o desenvolvimento da tecnologia, que consiga de fato trazer benefício para uma série de indústrias e ao mesmo tempo garanta uma segurança para quem opera com isso, para os consumidores, para investidores, etc. Então, assim, a gente vem avançando. Acho que o arcabouço regulatório específico do tema ele está sendo construído, né? Ele está sendo debatido, mas é um pouco do que você falou, né? Quer dizer, nem por isso não tem regras que já sejam aplicadas. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Quer dizer, apesar de você não ter ainda regramentos específicos ou sólidos para regular todos os aspectos dessa indústria, são várias frentes, né? Você tem regras que são aplicáveis, que são leis, desde o Código Civil, por exemplo, né? E é por isso que você não pode fraudar o próximo, independentemente do mercado que você está. Exato. Não é porque não foi criado ainda um marco que realmente seja abrangente que não tem uma regra básica. Exato. Você não pode cometer crimes, meu irmão. Fraude, as pirâmides. Você tem a lei penal para isso. Exatamente. Né? Então, você já tem contornos que a legislação dá. Né? Isso por si só já resolve uma grande parte dos problemas. Você pode até falar o seguinte: olha, a solução é adequada ou não? Né? Mas se tem solução, tem. Porque eu falo assim, a gente necessariamente precisa de mais leis, a gente precisa de bons aplicadores das leis. Né? Eu acho que essa é uma outra questão. Pois o tamanho da Constituição não significa a eficácia ou eficiência dela. Tanto que a americana é muito menor, muito mais eficiente, muito mais eficaz e, no meu ponto de vista, mais abrangente. E eu não sou advogado. Mas veja, não é assim, cada vez mais leis, cada vez melhor. Não acho. Não acho leis mais bem escritas e com melhores juristas e com melhores escritórios de advocacia é muito mais seguro para um ser humano que de fato está... como é que eu não quero falar a palavra apto, mas assim, eu como liberal libertário, para mim, segurança nos contratos é uma das coisas mais importantes. Responsabilidade individual, segurança nos contratos, liberdade político-financeira. Se você não tem segurança nos contratos, é muito complicado. Exato. Se você acha que tudo que você está fazendo está aberto a 500 interpretações e é um processo oneroso, é péssimo. E isso que eu estou falando com pessoa física, mas já com pessoa jurídica. Como Metacash, como CoinLivre. Pô, a gente quer criar ativos financeiros e entregar, falar, olha, temos documentos vinculativos, olha, isso aqui é normal, isso aqui é diferente, confiem nisso. Como é que a gente pode afirmar isso, mesmo com os melhores advogados do mundo, se o sistema jurídico não for de fato seguro? É isso. Então, assim, a insegurança jurídica é custo. E a segurança jurídica ela depende justamente da aplicação. O problema não está na lei, né? A gente tem muita lei boa, né, no Brasil, né? E a gente não pode esquecer que a tradição jurídica do nosso direito ela remonta a mais de 2.000 anos. Isso vem da época de Roma, né? Então, a nossa tradição romano-germânica. Então, assim, você tem uma base de princípios, de normas, que elas foram evoluindo ao longo desses 2 milênios e elas são leis boas. O problema é a aplicação da lei. Se você não aplica o que a própria lei diz, né? E a gente tem uma série de exemplos relacionados a isso. Quer dizer, a lei é muito clara em certo aspecto, mas aí vai lá o juiz e decide de uma forma contrária. Né? Isso produz insegurança jurídica. Então, se você não consegue ter previsibilidade daquilo que você contratou, então, assim, isso é custo.
Então, a mesma coisa, por exemplo, você faz Custo e tempo, porque tempo também é custo. Lógico. Então, se você, por exemplo, você faz uma operação de financiamento, você tem a garantia, né? E depois alguém vai lá e decide que aquela garantia não vale, você fala, puxa, cara, e aí? Na próxima operação, será que eu vou... Porque por que eu tenho uma garantia? Eu tenho uma garantia para diminuir o risco. Né? Se eu diminuo o risco, eu diminuo o prêmio, né, que eu vou ter que pagar para o investidor. Então, eu deveria reduzir meu custo de captação. Se aquela garantia não vale nada, aquilo não vai ter impacto na redução de custo. E principalmente quando você cria ativos financeiros, você tem que levar em consideração diversos riscos, assim como risco de default, risco Brasil, e um outro deles é justamente o risco jurídico, né? Exato, exatamente isso. Que é a chance daquilo deixar de ser válido no momento seguinte com a nova regulação, ou que aquilo não que deixe de ser válido, mas que tenha várias interpretações e, portanto, precise de várias instâncias ou de vários momentos diferentes até você conseguir provar alguma coisa, né? Então é foda, porque tudo isso entra no preço. Não preço, tem jeito. É custo. Preço, repasse, enfim. É isso. Bom, vamos começar então esse nosso bate-papo. Eu queria colocar fazer uma colocação minha que no final das contas já vai para nossa primeira pergunta aqui, que é o seguinte. Bom, como eu estava falando antes aqui nos bastidores, eu fui conhecer o Eric, não tinha visto nem a imagem dele ainda, mas eu fui conhecer o nome dele por causa de um contrato específico, que foi o primeiro contrato vinculativo da LIC. Né, que vocês sabem que eu sempre falo aqui, podia ser um ótimo parceiro nosso, eu nunca pensei neles como concorrentes de maneira nenhuma, e o contrato que eu vi foi especificamente um contrato vinculativo, né, que é o que estabelecia entre o originador do ativo e ali como é que funcionaria aquela relação, que no final das contas também é um contrato que qualquer pessoa que se sinta lesada no pagamento, ou no repasse, no retorno, enfim, pode utilizar frente a um ente jurídico para poder falar, olha, isso aqui não foi respeitado, né, isso que eu falo, tipo, a blockchain não é tão nova, gente, assim, né, você tem um contrato que você pode exercer, né? Enfim, e foi o contrato mais bem escrito que eu já vi, ponto. E todos vocês sabem o quanto que eu gosto de direito, foi o contrato mais bem escrito que eu já vi. Até hoje a gente está tentando emular um contrato igual a esse, porque como são ativos financeiros diferentes, não é como se você pudesse copiar e colar, né? A gente tá falando da legalidade disso ou não, do plágio, mas o ponto é a gente quer fazer a mesma estrutura, só que para ativos diferentes. E até hoje tem sido impossível fazer. Chegou o ponto de assim, hoje a gente traz o olha e esquece, entendeu? Mas enfim, por que eu coloquei isso aqui? Porque se essa foi o meu primeiro contato contigo, esse foi de fato o teu primeiro contato formal com esse mercado? Foi o primeiro grande contrato que você fez para a originação de ativos tokenizados? Na verdade, não, né, Jojo? Acho que antes desse contrato, talvez... a gente teve aqui acho que a oportunidade de trabalhar talvez nas primeiras tokenizações que foram feitas no Brasil com o time do mercado Bitcoin. Então, os primeiros tokens foram os tokens... Olha os exemplos dele. É só a empresa que eu mais gosto do mercado. Que foram ali os tokens de precatórios e tal. Foi ali que a gente começou a desenvolver um pouco dessa inteligência contratual, vamos chamar assim, para dar suporte para essas transações. Né? E aí a gente foi evoluindo cada vez mais. E foi a partir, inclusive, dessas transações que nós fizemos juntos ali, dando suporte, dando apoio para o mercado Bitcoin, que a gente também desenvolveu esse relacionamento com a LIC, que nos procurou, na verdade, também para ajudá-los a montar os seus primeiros tokens, né? Então, assim, é uma evolução, né? O contrato ele também vai sendo desenvolvido, ele vai sendo aperfeiçoado, né? Mas eu diria que nasceu ali atrás, e na verdade não nasceu ali, né? Eu acho que esses contratos são frutos de uma experiência acumulada que ela precede o próprio mundo do blockchain, né? Isso é uma tecnologia relativamente nova. Eu estou relativamente há pouco tempo nesse mercado, eu diria há 6, 7 anos, né? E na verdade por esse mercado acho que até muito. Vai pra caramba. Não é? Mas... Tu tá na segunda leva, que nem eu. Exatamente. Eu entrei em 2016. É isso. Na segunda leva. Só que são 25 anos estruturando operações financeiras, né? Então o que você está fazendo quando você faz, né, esses tokens de renda fixa, token de recebível? O que é isso? É uma operação financeira. Né? Eu faço isso há 25 anos. Então, assim, a tecnologia aqui, ela cumpre uma função, e aí acho que é legal, né? Você entender como que a estrutura financeira funciona, como a estrutura jurídica funciona, e o que a tecnologia propicia. Como que eu consigo usar a tecnologia para produzir eficiência nesses dois mundos? Né? Porque o que continua sendo o core aqui é uma operação de captação de recursos. Continua sendo assim. Sim. E vai continuar sendo assim. Né? Então, assim, agora... A grande sacada é como é que eu consigo combinar isso com a tecnologia, que é o fator novo aqui na equação. Né? Como é que eu consigo melhorar aquilo que já vem sendo feito e desenvolvido, não só nos 25 anos da minha experiência, mas na verdade há muito mais tempo. Né? A indústria financeira é uma indústria centenária, né? E as coisas não são como são à toa. Né? É um fruto de uma evolução mesmo, de aprendizado, de erros e aprendizados, de coisas que dão certo, de coisas que dão errada, das fraudes, dos problemas, dos investidores que perderam dinheiro. A própria regulação faz esse movimento, a regulação é muito pendular, né? Então, assim, você tem uma grande crise, um grande problema, vamos regular, vamos, né, criar remédios para aquilo.
Né? Então isso acontece de tempos em tempos, desde a crise de 29 até a crise do subprime. Né? Que justamente foi o que impulsionou o Satoshi em 2009. Que é o que motivou a criação do Bitcoin. Pelo amor de Deus, vamos parar de depender do Estado para controlar o mercado. Exato, é uma reação que aconteceu com o subprime. Quer dizer, no final do dia, por um problema que nasceu... Chupa Keynes, né? Literalmente. Você tava errado. Mas tava é fato, errado. quer dizer, assim, E não se prenderam do modelo até hoje. Porque se tivesse desprendido, não estaria com a SEC até agora brigando em relação à interpretação sobre criação de ativo financeiro. Esse é o que, ponto. na verdade, estão perdidos, né? Me desculpa, agora eu vou falar a real. Então, a SEC está perdida. Nesse aspecto, a CVM não só está querendo ajudar, mas está quilômetros à frente. A SEC ela não consegue tomar duas decisões que façam sentido uma depois da outra. Tipo assim, eu gosto de pão, eu não gosto de pão de queijo. Por quê? Porque se não pode pão, não pode pão de queijo. Mas você não gosta de pão? Parece assim as discussões deles. Eu fico assistindo falando, não é possível. Para que eu estou perdendo meu tempo com isso? Porque eu não estou aprendendo nada. Isso que eu estou vendo é incompetência. É isso. O que normalmente a gente fala do nosso país aqui, que é incompetente, mas agora a gente está vendo num país super desenvolvido que não sabe o que está fazendo. Você tem ali vários fatores, né? Mas acho que talvez dois principais drivers que levam a esse posicionamento. Primeiro, acho que ela é um fruto talvez de uma reação ali daquele período um pouco mais conturbado das criptomoedas, que muita gente, né, criticava a criptomoeda pelos desvios de função, de finalidade. Muita gente fala, isso aqui é usado para lavar dinheiro. Enfim, né? Então, assim, ali assim deu uma luz, né, do regulador. Falou, se esse negócio aqui vai para o mainstream e tal, isso aí vai começar a afetar os investidores. E eu SEC, sou alguém, uma autoridade que tem a função e a responsabilidade de proteger os investidores. Então, só focar isso aqui para mim. E aí entra na segunda questão, que é a briga de competência. Virou proteger os investidores contra o interesse deles mesmos, né? É uma coisa bizarra isso. Exato. E aí você começa a largar, né, o que você entende como security, né, para tentar vocar para si a competência. E entra nessas brigas de competência com outras autoridades também, né? Você, não, isso aqui é para mim. Não, SEC não, isso aqui é meu. E aí você começa a brigar a um ponto que não, agora tudo é security, né? O que não é necessariamente verdadeiro, e acaba colocando travas ao desenvolvimento dessa indústria. Essa é a verdade. Tudo bem, ok, é um security, ok, tá, mas beleza, o que eu faço com isso agora? Né? Porque, não, você não consegue agora, por ser um security, você não consegue fazer aqui uma oferta pública, você não... E aí o que acontece? A tecnologia não desenvolve. Né? Então, por isso está fazendo com que os Estados Unidos, de certa forma, fique atrás dessa corrida. Né? E é o que acontece do outro lado no Brasil. Né? Quer dizer, os reguladores aqui entenderam o potencial da tecnologia. Claro que isso não é do dia para a noite. Né? O Banco Central, por exemplo, está super avançado. A CVM vem seguindo o rastro do Banco Central. Por um tempo, a CVM, por exemplo, ela e do MiCA, ela era em muitos casos. O MiCA também, né? Então, assim, a CVM, por um tempo, ela era resistente, porque ela ainda tinha muito desses resquícios de, isso aqui é uma coisa de piramideiro, cara de fraudador, não sei o que lá e tal. Né? Precisamos ter cuidado com isso. Né? E tudo bem, porque assim, o regulador ele tem que ser conservador. Né? Assim, ele tem que ser muito cauteloso nos passos que ele dá. Eu não posso, eu vou liberar tudo aqui e amanhã vem comportamentos inidoros. Liberar né? tudo não é regular. Isso não é o papel dele. Né? Então, assim, e deixar tudo solto também não é a melhor solução. Ele precisa entender. E a partir do momento que ele começou a entender, né, o que de fato é a tecnologia, e aí é aquela coisa, né, para muito além do criptoativo em si, mas a tecnologia, como essa tecnologia pode servir de infraestrutura e como isso pode talvez trazer realmente ganhos de eficiência. Falou, opa, aqui tem um negócio que tem potencial. Não posso ignorar mais. Não posso ser simplesmente o cara que vai... beleza, isso aqui é comigo, mas eu não tenho uma resposta regulatória satisfatória. Eu preciso criar respostas. Né? Eu acho que é nessa fase que a gente está, de construir essas respostas. Perfeito. Mas, Érico, olhando... A gente está falando do mercado atual, enfim, vai falar um pouquinho também eu quero ouvir também de você os próximos passos, né, de todo o regulador, mercado, Banco Central. Mas olhando agora, hoje a gente consegue ter um entendimento, né, porque nós estamos nesse momento, só que olhando um pouco para trás, quando a gente... e o brasileiro é muito especial nisso, né? Hoje eu consigo entender... Porque a gente começou a estudar isso lá em 2018, 2019, quando eu comecei a olhar para a tokenização, quando eu sou do mercado financeiro também, como você... só que do lado aqui de assessoria de investimento, assessoria para gestor de family office e tudo mais, né? E na época, 2019, 2020, eu estava numa family office que tinha grande parte do investimento da family office era na área de construção. Tá. Incorporação e tudo mais. Quando a gente começou a ouvir de tokenização, que eu fui procurar aquilo ali, não tinha informação. Eu encontrei o Rubens Neinstein, já em 2018. Lindo, maravilhoso. Né, esse transformou no mercado. Grande abraço pro Rubens. Né? Ele falando ali, ele já tinha ido para a Suíça, no Block Valley, e já estava tentando trazer tokenização. Ele sozinho ali de Superman, tentando, né, colocar a tokenização nas incorporadoras. Foi quando a gente olhou para aquilo ali, né? Bom,
qual que é o ponto? Eu acho que o Brasil... É aquela história, o Brasil não é bom de criar, mas é bom de adaptar. E é isso que acho que o regulador está fazendo e, na minha opinião, fazendo muito bem feito, que está dando condições da gente trabalhar. Mas olhando lá para trás, hoje eu consigo entender, e é a cereja do bolo, que os empreendedores brasileiros, aí a gente está falando de LIC, das primeiras tokenizações, isso, aquilo, foi muito feliz, porque, na verdade, acabou encontrando, né, quando encontrou você, quando encontrou o teu escritório, acabou encontrando o que vocês já faziam há muitos anos no mercado tradicional, né? E aí... Hoje a gente entende que vocês trouxeram, e por isso que deu certo, toda aquela autorregulação do mercado tradicional para o mercado de criptoativo, de tokenização, né? E aí, você consegue falar um pouquinho pra gente como que foi esse depara, né? Que é do mercado tradicional, trazendo a regulação, entendendo... E eu tô falando de uma época lá atrás, e nem é muito longe, né, Jorge? Não, 2020, 2020... Não, eu tô falando até antes. Quando a gente tá falando de 2020, 2021. Como foi esse depara de vocês entenderem, falar, poxa, pessoal, isso vai dar certo, a tecnologia é legal, só que só vai dar certo se eu trouxer o arcabouço jurídico do mercado tradicional pra cá. Foi assim o pensamento? Foi assim que vocês construíram, que o Jorge está falando de contratos, dos melhores contratos? Foi dessa forma que vocês construíram essa ligação? Eu acho que, de certa forma, foi, Fábio. Então, assim, como eu falei, eu trabalho no mercado financeiro, né? Mercado financeiro e mercado de capitais há 25 anos. Então, são 25 anos aí, principalmente estruturando operações financeiras. Então, assim, meu trabalho sempre foi ajudar empresas a criarem produtos, soluções, estruturas, aí pode ser das mais variadas, desde uma securitização, um fundo, ou uma captação via uma emissão de um título, de uma ação, no mercado financeiro e mercado de capitais. E estruturação de projetos de financiamento, etc. Né? Esse sempre foi o meu mundo, né? O mundo da Faria Lima, né? Como a gente costuma chamar. E aí, eu preciso ser muito sincero que eu acabei caindo nesse mundo do blockchain quase sem querer, né? Eu sempre conto essa história também, porque é a história de como eu entrei nesse mercado, porque eu recebi um convite, né, lá da Câmara dos Deputados para participar lá de uma comissão especial que estava discutindo um projeto de lei para discutir, para disciplinar o que eles chamavam na época de moedas virtuais, né? Que ele foi criado em 2015, estava olhando muito para programa de milhas aéreas. Quando chamaram aquele de moedas virtuais, eles miraram uma coisa e acertaram em outra, né? Porque era a história do Bitcoin, que estava... Né? Que é que eu sempre falo, gente, o pessoal aqui que é token, meu irmão, sabe os pontos do Pão de Açúcar que você troca por panela? Sabe os smiles? Isso é token, só não tá na blockchain. Então, assim, não tem nada novo. Alguém queria regular esse negócio. E aí falou assim, puta, mas aí o virou hype, o Bitcoin, principalmente, então falou, pô, temos uma oportunidade de regular esse negócio aqui. Aí eu recebi esse convite e tal, e eu conto essa história porque ela é curiosa também, porque mandava por e-mail para mim, eu nunca respondi o e-mail, porque eu achava que era spam. Eles falaram, spam da Câmara dos Deputados. Dá um pulo aqui na câmera para dar umas opiniões. Tá? Parece que você ganhou R$1 milhão. Entra com o seu login e senha. Olha o cavalo passando selado, né? Só que ele subiu no cavalo. Eu falei, cara, deve ser algum golpe, algum spam. Eu falei, nunca respondi. Aí me ligaram, né? Falou, a gente é daqui de Brasília, da Câmara e tal, você não tá respondendo o convite, o senhor quer participar ou não quer participar? Eu falei, mas por que eu, né? O que eu tenho a ver com esse assunto? E aí que as coisas fizeram sentido, porque essa lei, esse projeto de lei, eles propunham alterar a lei de arranjos de pagamento. Então o que eles falaram? Pô, a gente precisa de um advogado aqui que entenda de direito bancário, de arranjo de pagamento, que é o meu caso. E mais do que isso, né? Eu brinco que eu gosto de sair para me coçar, né? Porque além de advogar, eu sou professor também, né? Então dou aula no INSPER, de regulação bancária, mercado de capitais há 16 anos. Eu não sabia. Na minha faculdade, eu fiz todos os meus cursos lá, todos. Pô, olha todos. Só. Pô, eu dou aula lá desde 2006. Qual curso? Na pós, eu dou em pós-graduação. É por isso. A minha pós não foi na área de. Não foi na área jurídica. Mas essa que eu quero fazer agora esse ano. Vale a pena. E aí o que acontece? Então eles queriam alguém que tivesse experiência prática, profissional e o conhecimento acadêmico, né? E aí eu falei, pô, faz sentido, legal, topei, né? Mas eu confesso que eu não tinha ideia do que era blockchain. Malemar, conheci o Bitcoin, né? E aí eu fui estudar. E quando eu comecei a estudar a tecnologia, eu falei, opa, peraí, aqui tem coisa. Porque eu falei, se essa tecnologia realmente for boa, como dizem que é, eu não tinha essa clareza, né? Até porque naquela época eu tinha lido papers do Banco Central. O Banco Central já tinha feito papers sobre o assunto. Falou, cara, essa tecnologia aqui parece boa, promissora, mas isso aqui não é pra mim. Por quê? Porque demora muito. Cara, pra mim, mercado financeiro, as transações são instantâneas. Não posso esperar 10 minutos pra processar um Bitcoin. Né? Mas peraí, por outro lado, só fazendo uma adenda aqui. Do mesmo jeito que a Apple
ao tentar introduzir o iPhone, primeiro fez o iPod, Sim, depois o iTouch, exato, depois o iPhone, exato. para poder testar e construir na cabeça da pessoa a necessidade para aquilo, o Banco Central Campos Neto, que é um gênio que merece um Nobel, Sem dúvida. fez a mesma coisa. Pix, Open Finance, Drex. Perfeito, é isso aí. Só que naquela Demorou pra galera perceber. Mas foi exatamente isso que ele fez. Exato. Tipo assim, você gosta de transação simples? Quer tirar o poder dos bancos, né? De cobrar pelo Deadlock? Pix. É Todo mundo adotou em 2 segundos. Ninguém perguntou qual era a tecnologia por trás. Aí depois, não faz sentido você unir suas informações até pra facilitar no seu declaração do imposto, pra que um leia o outro, pra que tenha mais facilidade pra pegar empréstimo, nananana. Open Finance. Por que a gente não integra isso tudo e ainda cria uma moeda nossa Exato. pra poder, enfim, fazer transação? Drex, que, gente, não é só uma moeda, pelo amor de Deus, pela última vez. Drex é o todo, tá? É a tecnologia, é a maneira, é a integração e sim, é também o sistema por trás da criação dessa moeda, desse ente de trocas que vai ser utilizado primeiro para transações interbancárias e para parear para importações e exportações com outros países, principalmente os outros BRICS, e que no final das contas vai ser implementado para a gente também, que imagino que vai ser tão fácil quanto. Então, feito esse parênteses gigantesco, foi a mesma lógica. E eu acharia muito, não vou falar suspeito, mas estranho, se um ente como o Bacen mergulhasse de cara sem fazer esses testes antes. Sem dúvida. Porque não foi só um teste da tecnologia, foi um teste da rapidez de implementação. Será que ele consegue fazer uma coisa e fazer a população inteira se adaptar em 6 meses? O Flanelinha se adaptar? E conseguiu, com o Pix. Aí agora isso daqui, conseguiu. É isso. Pronto, precisava desse teste. Mas sabe o que é interessante, Jorge? Que naquela época, a gente tá falando aqui de 2016, 2017, o paper era até um pouquinho antes disso. Enquanto a maior parte dos reguladores estava ali tacando pedra no criptoativo, etc., o Banco Central estava testando a tecnologia. Exatamente. Isso mesmo. Isso é um ponto que chama atenção, né? Esse seu convite para participar foi que ano? Foi em 2015? Foi 2017, como em 2017, já. uma coisa assim, né? O projeto era de 2015 e essa discussão era de 2017. Mas foi aí que quando eu comecei a ler, a estudar e a começar a entender, eu falei, cara, se realmente essa tecnologia for o que dizem que pode ser, né? Eu falei, cara, isso vai mudar o que eu faço. Eu falei, cara, as operações de mercado de capitais vão ser feitas em blockchain. Então, assim, eu não quero ser o cara que é atropelado pelo caminhão e depois não notou a placa, né? Você vê, cara, bacana. Essa foi a visão, né? Rapidamente você teve uma visão que é exatamente o que está acontecendo, né? É isso, né? Então, assim, eu falo assim, a gente, do mundo que a gente está, que é um mundo muito volátil, que tem muita coisa acontecendo, né? Assim, é muito difícil você cravar o que vai acontecer de fato no futuro. Eu sempre falo assim, cara, tem futuros possíveis, né? E você tem sinais. Eu falo assim, você tem que estar sempre com o seu radar ligado. Perfeito. Alguns sinais são mais fortes e mais fracos. E você tem que tentar mapear, né, para onde a gente está indo. E é difícil a gente ter essa convicção. Então, para mim, naquela época, isso era um futuro possível. Né? Eu falei assim, cara, pode ser. Então, vamos tomar um cuidado com isso aqui, vamos olhar com uma atenção. E ali eu comecei cada vez mais a mergulhar nesse assunto. E aí, acho que quando eu comecei a participar desses trabalhos na Câmara, de fato, a minha participação acho que gerou alguma repercussão, etc. E eu comecei a ser procurado pelas empresas do setor para tentar se antecipar a uma possível regulamentação. Né? Então, assim, se vai ser regulamentado, e a gente, o que as empresas diziam, a gente não é contra necessariamente regular, mas se é para regular que seja uma regulação bem feita, né, vem ajudar a gente a construir esse negócio. E aí a coisa foi vindo natural, até que veio o momento ali, talvez acho que 2018, 2019, dos tokens, né? Que aí já é um passo além e sair um pouco do foco do criptoativo, da criptomoeda. Que aí, assim, você começar a olhar, cara, como é que eu posso usar, de fato, essa tecnologia para captar dinheiro, né? Para construir produtos financeiros, etc. E aí, toda aquela experiência que eu acumulei ao longo desses 25 anos fez todo sentido, né? E sobretudo na estruturação, porque o que é importante entender, né? Quando você monta um produto de captação, né? Então, token de renda fixa, você está fazendo uma promessa para o seu investidor. Quer dizer, qual é a promessa? Cara, eu tô pegando teu dinheiro aqui e eu pretendo devolver para você nessas condições financeiras, com remunerado, com juros, no prazo, etc. O desafio da estruturação é como é que você garante que essa promessa vai ser cumprida. Né? E parte disso depende de você mapear o que pode dar de errado e impedir que essa promessa seja cumprida. Não, tudo bem. É que eu fico sempre pensando assim, como as coisas foram construídas de maneira errada, né? É como se o mercado tivesse criado a primeira corrida de Fórmula 1 para depois criar o carro. Entende? As pessoas viam o risco da corrida de Fórmula 1. O risco de acidente, a velocidade, a chance dela entrar naquilo porque aquilo era perigoso e não viam a aplicação disso no dia a dia. Gente, as pessoas não vão andar a 350 por hora numa rua de uma via. Entendeu? As pessoas viram
entenderam um ativo como representativo de uma categoria, uma criptomoeda, né? De novo, meu economista fica tipo se matando, não é moeda, né? É como se fosse representante da categoria inteira, quando na verdade é como se você falasse que no carro, o carro é direção, o volante é uma das coisas só, né? E aí quando começou a falar-se de regulação, que de novo tem milhões de críticas, né? Better some regulation than no regulation at all, mas ainda assim podia ter sido feito muito diferente, como foi aqui o Marco Legal. Por isso que as portarias hoje têm um peso muito maior para mim da CVM e do Bacen do que de fato o Marco. Mas o que me pareceu foi que eles fizeram a regra do jogo ou a lei de trânsito baseado no comportamento da corrida de Fórmula 1. Sim. É isso que eu fiquei. Não faz sentido. Tanto que, quando... Continuando com essa analogia, quando foram falar pro Detran, pra CVM, pro Bacen, como se comportar, eles ficaram perdidos. Aí precisou de uma ou duas portarias para falar, bom, já sabemos o que não é valor imobiliário. Já sabemos que token cashback, stable, não se comporta dessa maneira. O resto é valor imobiliário, aí é a CVM que se vira. Aí a CVM se descabelando. O que a gente faz? Isso não ajudou em absolutamente nada. Pô, vamos ter que seguir o Mica do mesmo jeito. E nesse aspecto, já estamos falando de 2 anos atrás, a CVM já lutando para ajudar, ao contrário da SC. Sim. Por isso que eu amo o trabalho da CVM agora. Sim. Eles querem ajudar. E, de novo, a importância e o volume de trabalho que a CVM tem para ter 400 pessoas só. Gente, a CVM faz um trabalho, assim, eu nunca fui defensor do Banco Central. Depois que ele ficou independente, já defendi e agora o Campos Neto nem se fala. E a CVM, que todo mundo tratava como o malzinho da história, tá querendo ajudar. Ela ajuda, elas só não podem carimbar uma coisa. Sim. Mas quando a gente falar de legal opinion, eles vão lá perguntar, eles querem ajudar. Olha, para não ter que fazer teste de RAW e talvez isso, aquilo... É muito mais interessante estar nesse mercado. E eles estão tendo que contornar esse problema do exemplo que eu dei da Fórmula 1 para o carro de cidade. Porque, para mim, foi feito da maneira inversa. Foi. Eu falo assim, eu acho que o boom das criptomoedas aqui, entre aspas, foi um pouco de uma nuvem de fumaça que atrapalhou um pouco do olhar para a tecnologia em si, né? E que tudo bem, porque no final do dia, o homem médio, ele está olhando e sendo seduzido para o problema de ganhos monetários expressivos. Então, assim, cara, 2016, 2017, imagina quem entrou antes. Cara, pô, esse negócio tá dando dinheiro pra caramba, eu também quero entrar, né? No dia que eu fui a primeira vez lá na Câmara dos Deputados, né? Também outra história que eu sempre conto. O porteiro da Câmara me barrou, né? Falou, pô, o senhor tá indo aonde, né? Eu falei, vou lá na sala 12, né? E ele tem a programação das salas e tal. Quando ele olhou e viu que tinha na sala 12, ele arregalou o olho e falou pra mim, caramba, você vai na audiência do Bitcoin? Tô ganhando dinheiro pra caramba, ganhei 30% no mês passado. Olha aí só. Começa esse negócio, né? Pra que serve o nosso mercado? Pra ficar rico do dia pra noite. Como todo brasileiro sabe que isso não existe. Mas esse é o homem médio. Esse é o homem médio, né? Assim... Mas dá vontade de desconstruir, não dá? De pegar todo mundo que ouviu sobre o Bitcoin lá no começo e falar assim, não, gente, deixa eu explicar uma coisinha pra você, querido. Não é sobre o Bitcoin, de ficar rico do dia pra noite. É pra você poder, se você quiser viajar pros Estados Unidos sem pagar IOF, transfer bancário, você fazer suas economizazinhas, colocar em USDT e poder comprar lá nos Estados Unidos, não tem pão de queijo, né? Mas você pode comprar, sei lá, uma Pepsi na esquina com o USDT, com uma stable, sem ter pago 1 zilhão de impostos e tal, sei lá o quê. Era pra ser essa a explicação. Olha como você vai poder usar no dia a dia algo, né? E não como você vai ficar milionário do dia pra noite. Aí, claro, né? Quando isso deixa de ser verdade, passa aquele momento absurdo de valorização, aí começam os escândalos, os piramideiros, as FTX da vida, e aí a mídia noticia como se fosse... e aí, então, claro, pra você desconstruir isso, para depois construir o mercado, fica difícil. Esse é o ponto. Então, a gente teve muito dispêndio de energia com esse tipo de tema. Né? Isso, exatamente. E não se olhou para aquilo que, de fato, onde está o verdadeiro valor, né? Quando eu falo aqui, principalmente dessa indústria do mercado financeiro, né? Que é olhar para a tecnologia como infraestrutura. É muito frustrante, porque justamente, quando você vai ver o marco regulatório, quando todo mundo esperava, eu esperava taxonomia, no final das contas foi para falar de 2 pontos diferentes, né? Utilização de carteiras digitais pelo governo. Sim. Eram 2 pontos ali. E acabaram transformando no marco regulatório, que de marco regulatório para mim não tem nada. Concordo. Enfim, de uma maneira ou de outra, vamos aceitar a maneira como foi feita. Mas, mais uma vez, a comparação que me irrita é justamente essa. Foi tratado pela exceção e não pela regra. Se fosse tratado pela regra, vamos falar de tokenização de ativos. Pode ser um Bitcoin como pode ser outra coisa. O uso da tecnologia está errado? Esse é o ponto. Essa tecnologia está errada ou ela ajuda? É isso. Não tem um louco hoje que tem que estudar um mínimo que prefira a segurança tradicional à blockchain, que prefira LGPD à blockchain. Não tem um que fale, porque nada é tão seguro e transparente quanto a blockchain. Exato. Não tem um que estude que fale, não, isso aqui é para tráfico. Meu irmão, tu quer fazer merda? Faz em nota. Mas pegando o gancho do marco, da Lei 14.478 de 22, né?
E depois, com as circulares da CVM, a 04, né, a 06, pegando as resoluções 88, 175, a última foi genial, enfim, inclusive. Olhando para isso, Eric, como que e aí, a partir da 1478, foi classificado, né, empresas como a CoinLivre como o VASP, que é um prestador de serviços de ativos virtuais. Sim. Depois vem a CVM ajudando, ou seja, tem todo um arranjo para que a gente possa, inclusive, negociar, fazer oferta do token de recebíveis, como, né, a renda fixa digital, como você mencionou. Agora, olhando para isso, né, e após talvez as consultas públicas do Banco Central, quando saiu o KNAI, efetivamente, né, do que a VASP pode fazer. Você acha que é um KNAI, claro, não é futurologia, mas pela sua matéria jurídica, né, e todo o seu acompanhamento desse mercado desde lá do início dele, realmente. Você acha que pode ser um KNAI onde abranja que a VASP ela possa ser, ou ela se assemelha à securitização, plataforma de eletrônica de crowdfunding? Como que você enxerga, talvez, esses próximos passos, né? Após as consultas públicas e após todos esses pilotos do Banco Central para o nosso business, né? Que é a CoinLivre, é uma VASP, né? Perfeito. Eu tendo a achar que não, eu vou explicar o porquê, né? Eu acho que você tem, olhando da perspectiva regulatória, você tem 3 frentes hoje de regulação. Uma delas é o das VASPs e a disciplina dos ativos virtuais. Qual que é o problema aqui, né? A própria lei, ela desidratou muito o que é ativo virtual. Né? Porque ela criou um conceito, ela falou assim, olha, é isso, porém... Né? É o que o Jorge existe a VASP. O que é a VASP? Não vamos definir KNAI. Quais vão ser as atividades do direito? Não vamos definir. O que ela pode fazer? Também não vamos definir. Só criou um nome aleatório. Isso aqui é um boi 2. O que é o boi 2? Qual é a diferença pro boi 1? Nenhuma, ninguém sabe. O paciente também não sabe, a BIMA não sabe, o CVM não sabe. Não, e o problema falou, então assim, ativo virtual é isso. Porém, apesar de ser isso, não vai ser tratado como tal. Então, por exemplo, a moeda soberana, que aí entraria o real digital, não é o valor imobiliário, não é o utility token, não é ativos financeiros. Então, sobrou o quê? Sobrou Bitcoin, sobrou Ethereum, né? Sobrou isso que a gente costuma chamar de criptomoeda, né? Que, como você bem colocou, é uma moeda. Então, o SDT, token cashback, esses ficou muito claro o que é. Stablecoin e tudo mais. Sim. Então, assim, e até stablecoin, dependendo do contexto ali, eu posso enquadrá-la como utility token e tirar ela de lá, de dentro. Né? Então, assim, só acaba esvaziando muito o conceito de ativo virtual. Então, assim, para mim, das iniciativas regulatórias, talvez a menos importante. Ela é importante para exchange, para quem faz on-ramp, off-ramp. Perfeito. Aí, ok. E para entes, como o mercado Bitcoin deve saber o que ele pode fazer. Isso. Porque não precisa ter. A corretora exchange não pode criar um próprio ativo, um token security e ele mesmo operar ele no mercado, porque vai dar problema com a CVM. Então, ele sabe o que ele pode. E é uma regulação que precisa ter, né? Porque o que acontece, né? Eu sempre falo que dentro do mundo on-chain, tudo funciona bem, é lindo, maravilhoso. Mas o problema está, na verdade, no mundo off-chain e nas interconexões do off com on. Né? Perfeito. E um dos portais de conexão do off com on são as exchanges. Né? Então, assim, elas precisam, de fato, serem reguladas nesse aspecto, porque você precisa ter compliance, você precisa ter QIC, você precisa ter segregação patrimonial. Né? Porque, assim, o que funciona hoje está dando o ativo, o dinheiro para uma exchange, né? Você tem uma relação ali de depósito de bens fungíveis, transfere propriedade, aquilo tá com ela. E, cara, ela não tem controle nenhum. Se aquela empresa quebrar, cara, você tá no risco de cair dela, né? Então, foi seu dinheiro, foi seus ativos, e algo que não tem controle nenhum. E você está lidando com a população em geral, você está lidando lá com o porteiro da Câmara, né? Mas aí que tá. Vamos lá. Existe uma estimativa aqui para que cada proposta de lei ou para cada adendo que chega no Congresso para votação, exista um gasto que, obviamente, é pago por nós, pagadores de impostos, de mais ou menos 3,5 milhões de reais. Inclusive, essa semana saiu uma nova lei. Achei muito sensacional essa lei. Olha como ela é útil. Ela define que agora vira-lata caramelo, o termo, virou uma... Como é que é? É um patrimônio... Como é que é? Um patrimônio turístico. É uma expressão... Para que isso... Para nada. Isso custou 3,5 milhões para o nosso bolso. Então, por que eu estou dando esse exemplo estúpido? Estúpido, porém verdadeiro. É o seguinte. Já que é custoso e demorado para fazer alguma coisa acontecer, vale a pena a gente esperar cada micromercado ou macromercado propor algo para que aí ele seja votado tal, ao invés de usar o mesmo dinheiro, talvez um pouco mais, para se decidir quem seria um bom ente regulatório, se vai ser Ambima, CVM, Bacen ou uma Bicripto da vida para poder auxiliar a fazer essa compreensão. Bom, isso aqui pode ser um token utility ou não, como você falou, a própria stable. Para que está sendo utilizado? O Estado não quer saber.
Pô, não, aqui está sendo utilizado só para poder dar acesso a isso. Ah, então pode ser utility. Essa mesma stable pode ser usada para fazer liquidação. Exato. Serve para outra coisa. Então, a categorização máxima, ou até a taxonomia, ela serve para muita coisa, menos para esses exemplos que eu estou dando agora. Então, será que vale a pena esperar que cada um deles tenha uma legislação, um adendo próximo, do que simplesmente falar, gente, vamos lá, a partir de agora temos essa entidade aqui, tipo uma CVM, 400 pessoas que seja, que nem precisa ser tudo isso, e vocês ajudam. Não faz mais sentido? Gasta uma vez só. Em tese, sim. Agora, por outro lado, né, a gente tem que olhar. Eu gosto de olhar sempre. Eu gosto muito de história, né? Eu gosto de olhar as coisas em perspectiva histórica. É um pouco do que eu falei. Esse projeto, que no final do dia é o embrião do que resultou na Lei 14.478, era um projeto lá de 2015, que ele estava milhando milha aérea, né? Nem se pensava em criptoativo, mas por ter colocado um rótulo lá de moeda virtual, cabe muita coisa aí dentro, né? Chegou em 2017 com esse boom, né? Esse hype de Bitcoin, etc. E ao mesmo tempo de gente que perdeu dinheiro porque foi vítima de golpe, de pirâmide, etc, etc. Isso traz exposição, né? Então, assim, os deputados, eles capturam isso, né? Então, assim, você tem uma busca ali por atenção. Então, fala, pô, tem um negócio aqui que vamos trazer isso aqui para regular o Bitcoin, né? Porque isso tem mídia, né? Tem publicidade. Então, assim, a gente não pode ignorar que os processos são feitos assim, né? Eu falo uma coisa triste até, às vezes, que eu presencio, e é triste mesmo, né? Porque eu participo de muitas discussões, de debates sobre projetos de lei em várias frentes, né? Muitas vezes, eu vou dizer que talvez na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, eles nascem bem intencionados. Mas o debate, ele nunca é direcionado ou orientado pelo interesse público, por incrível que pareça. Pois é. Né? Então, pouco se fala de interesse público nessas horas. Isso fala na compreensão. Ele nasce às vezes em função do interesse público, mas na discussão o interesse público fica de lado, não se fala em interesse público. E aí as discussões vão sendo capturadas em função dos interesses de quem está conduzindo o processo. Eu tive uma experiência no ano passado lá no Rio de Janeiro, num evento que teve muito grande lá no Pier, inclusive, em que eu pude conhecer a equipe o secretariado do estado do Rio de Janeiro. Senhores de mais de 80 anos, a maior parte deles, dando uma aula sobre cripto, não em palestra, mas eu conversando com eles sobre algumas coisas que poderiam ser feitas e tal. E do outro lado estava simultaneamente acontecendo justamente essa discussão sobre a 14476, né? 78. Da 478. Que eu fiquei pensando assim, falei, gente, olha eu imaginando como é que essa lei estava sendo criada. E no final das contas não estava tão errado assim. Porque faltou tanta coisa ali que me pareceu que nem fizeram uma consulta pública. Desculpa, não é nem pública. Não chamaram o mercado para ajudar a construir, o mercado que entendia. Quando eu perguntei para um dos senadores que estavam lá naquele dia, quantas pessoas que estão no processo, né, desse marco relatório entendem o que é Bitcoin, que é a mais famosa. Falou, olha, dos 70 senadores tem 3 que mais ou menos entendem. E essa é a galera que está votando. Então, na minha cabeça, era isso aqui. Lembra do processo que o Zuckerberg fez no Senado americano? Que o senador falava, como é que você ganha dinheiro? E ele falava, we run ads. Tipo, nós temos ads. Eu falei, mas como assim? Não, a gente tem ads. E demorou 5 perguntas para o cara entender o que não é. Eu fiquei imaginando a galera escrevendo esse marco regulatório da mesma maneira. Do cara falando, isso aqui é um ativo virtual, que nem o nosso dinheiro no banco, que não existe na vida real. Não existe. Eu fiquei imaginando assim, tipo, senadores assim. E enquanto eu via entes públicos, veja, eu não estou criticando o Estado aqui, apesar de ser liberal, né, libertário, como eu sempre falo, mais uma vez eu vi secretários, cabelo branquíssimo, que entendiam, mas não é muito, com uma velocidade intelectual impressionante. Mas não eram eles que estavam sendo consultados. Então, no mesmo jeito que o Estado do Rio de Janeiro, o Executivo, queria fazer algumas coisas envolvidas com, né, inclusive poder dar propriedade de algo através da posse de tokens ou NFT, tal, que até hoje ainda não foi liberado, só por jurisprudência no Sul, enfim. Que poderiam estar lá nessa discussão, mas que não foram nem chamados. Agora você vê nas portarias tal que, peraí, o mercado tá... Sim. Claramente estão conversando. Mas aquela primeira que foi feita... não me pareceu. Então, assim, não foi só um comentário meu, veio uma pergunta disso aqui, né? Dado que, pelo menos para mim, faz sentido que os entes privados participem dessa conversa na definição dos próximos passos, para você faz sentido que as coisas continuem como estão agora, que é, bom, o pessoal de precatórios vai tentar resolver, o pessoal de recebíveis tenta resolver, o pessoal equity crowdfunding tenta resolver. Então, ou seja, dos micromercados, cada um se regulando a partir do mercado, ou faz mais sentido pensar no inverso, de uma versão 2.0 do marco regulatório,
que abrange o mercado inteiro. Então, a regulação das micropartes ou uma regulação geral? Qual dos dois fazem mais sentido? Eu diria que no momento em que a gente está, eu seguiria no caminho das micropartes. Eu acho que a gente não tem maturidade ainda. Eu estava rezando para ele responder isso. Eu concordo. Porque assim, eu acho que a gente não tem a gente não tem maturidade suficiente ainda para ter talvez o primeiro marco regulatório. Boa. A gente precisa muito ter. Boa. A gente precisa ter. Porque senão não teria nenhuma portaria da CVM falando sobre isso. Mas a gente, o fato é que a gente não tem maturidade. Agora, por exemplo, quando você olha para os micromercados, então vamos olhar, né, o mercado financeiro e o mercado de capitais. Quem melhor vai regular o mercado de capitais ou a aplicação das tecnologias no mercado de capitais que a própria CVM? Né? Quem melhor vai regular essa tecnologia? E aí, é até ruim essa expressão, regular tecnologia que não se regula, né? Exatamente. Na verdade. Mas quem vai olhar a aplicação dessa tecnologia no mercado financeiro melhor do que o próprio Banco Central? Né? Então, assim, deixa com quem tem competência para isso. Exatamente. E eles, dentro do processo regulatório... Competência regulatória e prática. De novo, a criação do PIX, coisa assim. Eles não são só bons de regular, eles são bons de criar também. O Banco Central, assim, o Banco Central brasileiro, assim, algo que eu falo assim, a gente tem que se orgulhar. Tem porque, assim, concordo. O que o Banco Central tem feito, assim, é algo muito. absolutamente extraordinário. Né? E isso nasceu dentro de uma agenda que o Banco Central criou para resolver um problema que ele mesmo criou também. Né? Porque, o primeiro ponto é o seguinte, o Banco Central, né, ele está muito preocupado com a saúde do sistema financeiro nacional. A gente não pode ter bancos quebrando. Né? Então, nessa perspectiva de supervisão, é muito mais fácil, por exemplo, eu regular meia dúzia de bancos do que eu regular 200, 300, 500 bancos. O meu risco aumenta demais. Então, o Banco Central, ao longo do tempo, ele foi estimulando a concentração bancária. Né? Então, a perspectiva regulatória e de supervisão é muito mais fácil. Né? Agora, o que acontece? O Banco Central percebeu que, poxa... Que comentário interessante isso. Eu nunca tinha pensado desse lado. Esse é um ponto. Porque, assim, porque eu sempre pensei do outro lado. Para mim, você tenta colocar o máximo de entes financeiros, ou qualquer mercado que seja, no caso deles financeiros, possíveis dentro de uma mesma seara para poder interpretar tudo da mesma maneira. Então, assim, vem o Nubank. Nubank, se você quer privilégio de banco, vire um banco. Porque agora está dentro... Então, assim, eu não chamo isso de concentração bancária, porque eu não estou falando da compra de um Nubank por uma empresa maior. Eu estou falando de, assim, vamos tentar categorizar todo mundo dentro da taxonomia já existente, das categorias já existentes, para ser mais fácil da gente controlar. Então, assim, você tem ou do lado uma empresa bancária, um banco tradicional, ou você tem uma corretora de valores, e aí, criadores de ativos financeiros, ou do lado você tem as IPs, que já tem... É uma dessas 3 ou 4 aí. Coloca ali. Eu nunca pensei na concentração, e sim na categorização. Porque o que acontece? O banco, né, é necessário dizer que ele tem um papel na economia absurdo. Né? Claro. Desde instrumento de política monetária, porque o banco ele cria moeda e ele é um mecanismo de ajuste de circulação de moeda na economia, quanto, sobretudo, ele mexe com o dinheiro, ele está com o dinheiro das pessoas. Né? Então, assim, não dá para a gente ter bancos quebrando o tempo todo. Né? Os efeitos na economia são deletérios. Então, assim, nessa perspectiva, eu preciso intervir nesse mercado, regular, né, com rigor e não permitir que bancos quebrem. E é muito mais fácil eu ter que regular e supervisionar 6 grandes bancos do que 200, 300, 500 bancos. Né? Então, esse é uma questão natural. E aí, óbvio que isso combinou com o movimento que aconteceu na década de 90, principalmente em virtude do Plano Real, que muitos bancos começaram a quebrar. Então, ali nasceu o Proer, Raet, etc., o Banco Central foi estimulando a concentração. Só que acontece, o Brasil historicamente sempre teve taxas de juros muito altas, né? A taxa de juros começou a cair, mas a taxa dos empréstimos bancários não. E por que não? Porque não tem concorrência. Né? Aí o Banco Central começou a olhar para o outro lado da moeda e falou assim, e aí o Banco Central falou, cara, como é que eu resolvo esse problema? E aí que eu acho que é onde o Banco Central foi genial. Né? Ele falou assim, eu preciso aumentar a competição no setor bancário, mas sem aumentar o risco sistêmico. Né? Você não precisa só... A ideia não é aumentar a quantidade de bancos ou tipo diferente de bancos. E sim criar outras... competição, mas eu não aumento o risco sistêmico. Então, isso nasceu com o quê? Eles competiam com o DOC e com o TED. O DOC e o TED perderam. Não, mas antes disso, né, o Banco Central criou a lei dos arranjos de pagamento, então criou as IPs. As IPs são o princípio, né, dos bancos digitais. E qual que é legal? O que é a coisa legal da IP? A IP ela não traz risco sistêmico. Né? Por quê? Porque ela não tem alavancagem. Né? O dinheiro está segregado numa conta. Né? Ela não empresta dinheiro, ela própria. Exatamente. Ela não paga imposto sobre a transação, ela só intermedia. Não faz como a instituição financeira típica faz. Perfeito. Mas aí nascem os Nubanks da vida. Por quê? Porque o Nubank percebeu que uma pessoa física, às vezes, ela só quer ter um cartão roxinho, né, para poder pagar suas contas. Ela não tem necessidade de pegar dinheiro emprestado. Né?
Ou se ela quiser pegar de emprestado, ela usa outro banco. Pode ter um serviço que faça outra coisa diferente. O banco tradicional, ele sempre olhou para esse cliente, ou a abertura de uma conta corrente, como custo. E é caro abrir uma conta corrente. Então, ele sempre viu esse cara com oportunidade de dar um empréstimo. Se esse cara não é uma boa oportunidade para dar empréstimo, eu não quero ter esse cara como cliente. Né? E as IPs e os bancos digitais viram isso diferente. Falaram, não, isso aqui é custo de aquisição de cliente. Então, assim, eu vou ter um custo, de fato, em abrir essas contas, mas eu vou trazer esses caras para minha base, né? E depois eu vou monetizar isso. Né? A lógica, numa cabeça de startup. Né? Depois, aí sim, vem o Pix. Né? O Pix, gente, é uma coisa fabulosa, porque não é só o regulador regulando, é o regulador induzindo o desenvolvimento tecnológico, criando tecnologia. Isso, que regulador exatamente. faz isso? Exatamente. Faz isso, né? É o que eu falei, ele está criando produtos também, ele não está só prejudicando. Aí vem o Open Banking, aí vem a SCD, vem a SCP, né? Então as fintechs reguladas, que é fantástico porque a SCD e a SCP são instituições financeiras, mas elas não criam alavancagem, então elas não aumentam o risco sistêmico. Então, se não tem risco sistêmico... E não tem depósito compulsório também, então ele não tem custo do dinheiro parado. Eu consigo dar licença rápido para esse cara, né? É barato para esse cara, o custo regulatório dele é menor. Né? Então, assim, eu aumento a competição. E essa SCD, óbvio que ela não vai fazer frente pro Itaú, pro Bradesco, pro Santander, mas ela vai pegar um pedacinho do que o Bradesco, Itaú e o Santander fazem e vai fazer com excelência. E vai melhorar. Exatamente. Né? Usando tecnologia, né? Melhorando o serviço, etc. Então, aí eu começo a aumentar essa competição sem gerar risco sistêmico. O Banco Central descobriu isso de novo. É uma postura genial. Nasceu lá com a agenda, que era a antiga agenda BC+, que virou a agenda BC hashtag, né? E agora a gente está evoluindo dentro dessa própria agenda com o real digital, porque aí o Banco Central de fato olhou para o desenvolvimento tecnológico e falou, cara, tá aqui um negócio, porque não é só de fato a moeda, né? Porque se olhar para o princípio da moeda, o Banco Central falou que eu já tenho o Pix funciona bem, né? Não preciso de um outro alternativo ao Pix. Mas o que eu quero? Eu quero a infraestrutura. Porque o Banco Central entendeu a infraestrutura do blockchain. Falou, cara, isso aqui tem muito valor, isso aqui diminui risco de execução. A gente está falando de insegurança jurídica, né? Isso aqui ajuda a resolver isso. Porque aí eu combino essa tecnologia com o Smart Contract. Então, por exemplo, lá tem o famoso DVP, né? Delivery Versus Payment. Cara, você vai comprar o seu imóvel, né? Eu vou diminuir o risco de transação, porque a transferência da propriedade vai ser automática em blockchain contra pagamento em real digital. Elimina o risco de contraparte, né? Isso, acabou, né? Entendeu? Então, e isso reduz custo. Isso reduz custos de transação, isso reduz custos de captação, isso permite você ter taxas mais competitivas, né? Então, essa é a visão. Então, não seria uma maluquice a gente imaginar que no futuro não muito distante as transações econômicas em geral na economia, na sociedade brasileira vão estar correndo em uma infraestrutura de blockchain, que é a infraestrutura do real digital. Então, quando pegando até esse gancho, qual que é o discurso e faz muito sentido, e é uma linha do tempo, cara, muito inteligente a agenda do Banco Central, porque qual que é o que o Banco Central tem falado do Drex, né? Trazer mais produtos financeiros para o brasileiro em geral, tá? Não estou olhando agora do lado interbancário, olhando, né, a ponta final quando chegar talvez daqui 2, 3 anos. É o quê? Criar maior segurança, todo mundo já sabe, criar maior quantidade de produtos financeiros, né? Porque se você olhar números, né, Brasil tem 1,7 tri de renda fixa brasileira, sendo que desse 1,7 tri, 1 tri é de tesouro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o brasileiro, quando ele quer investir, ele tem pouquíssimas opções, principalmente de renda fixa. Diferente do mercado americano, que tem ali milhões de opções, né? E tem mais duas coisas aqui. A criação do Drex, não a moeda, mas o sistema todo, ela tem. Se o Pix tinha como concorrência os bancos, por causa do DOC e do TED pago, aqui quem sai prejudicado é a B3, porque você está tirando o monopólio da B3 na criação de ativos de investimento. Vários tipos deles vão poder ser criados agora usando o Drex. Então, você está desintermediando o mercado, que é o objetivo da blockchain. Então, essa já é uma vantagem que eu acho, de novo, quanto mais concorrência, melhor nesse aspecto. Isso traz a discussão para o outro campo, que aí é o campo que diz respeito também muito ao mercado de capitais. Né? Perfeito. E aí né, eu tinha falado lá que tinha 3 frentes regulatórias. Né? Uma é da lei das VASPs, a outra é a do Real Digital, que é Banco Central. Perfeito. E a outra é mercado de capitais. Né? Porque assim, não dá para você imaginar que você vai ter as transações econômicas acontecendo em blockchain e você não conseguir fazer uma operação de captação em blockchain. Então, quer dizer, a empresa ela emite a duplicata dela registrada em blockchain, ela não vai conseguir securitizar isso em blockchain.
é inconcebível você imaginar que isso vai acontecer. Então, assim, essa agenda ela vai ter que avançar. Inventa um motor, você vai poder usar para transportar carga, mas não pessoas. Não faz nenhum sentido. Mas aí que tá, né, Eric? Eu acho que o mercado de capitais é também grande expertise, né? E o mercado de capitais, ele foi criado exatamente para ajudar empresas a captar a longo prazo, né? Porque o próprio balanço do banco não foi criado para financiar empresas a longo prazo. O banco ele capta via CDB aqui, ele empresta na outra ponta ali um capital de giro, uma operação de prazo mais curto, né? Prazo menor. E o mercado de capitais foi criado para isso. Só que o mercado de capitais, até pelo compliance, é um mercado que é para aproximar empresas de investidores, só que é um mercado altamente restrito, né? Por questões de faturamento ano, empresas já têm que estar num patamar muito elevado de governança, isso, aquilo. Aí você tem isso, tem as startups e tudo no meio. Então a gente percebe que a blockchain é o que a gente faz, exatamente a gente vai atender esse middle market, que não tem acesso, que não consegue chegar, né? Agora, como que você vê esse ponto, né? Acho que esse é o grande ponto e que me toca pessoalmente, assim, é um dos pontos que eu mais tenho me engajado hoje nas discussões, nos debates. Porque, assim, qualquer economia de mercado minimamente séria, um país desenvolvido, deveria ter o incentivo ao mercado de capitais como prioridade política de Estado. Concordo. Né? Por quê? Porque o mercado de capitais é um mercado que ele distribui e gera eficiência econômica. No mercado bancário, você tem o banco como intermediador do crédito. Então, assim, o banco ele pega dinheiro emprestado para emprestar para terceiros, né? Então ele faz esse dinheiro circular, porém parte desse recurso fica com o próprio banco, é o spread bancário. É o business dele, né? No mercado de capitais, não. No mercado de capitais, você junta o poupador com o tomador diretamente. Então, essa riqueza ela é melhor distribuída, porque não tem aqui um intermediário. Né? Eu acho assim, esse é um tema que, agora sim eu vou falar, né? Me toca no pessoal, porque o nome, a gente chama República Federativa, né? Que de federação não tem quase nada. Tem autonomia dos municípios para o Estado, do Estado para o federal. Que mais? Tem 2, 3 coisinhas de uma federação? Tem autonomia de verdade. E o Pacto Federativo, que é comum. Só. Sim. Porque você não pode nem, por exemplo, ter guerra fiscal. Aí, vamos lá. O lugar do Estado brasileiro deveria ser criar um BNDES, um PAC da vida, para poder puxar todos os tipos de investimento para um controle único, ou estimular o mercado a criar suas próprias soluções. Porque para mim é a segunda. Sim. Eu acho que não é abrir para tudo, não é isso. Mas isso tem tudo a ver com o que você estava falando antes. Se um dos objetivos do Estado é estimular o mercado como um todo, porque é óbvio, né? A pessoa que quer investir em tijolo e só tem 5 opções, ele poderia ter 150 opções. O ponto é, quanto mais fácil for para ele, quanto mais opções ele tiver, mais fácil é dele investir. E quando ele investir, gera imposto, tal, sei lá. Então, quanto mais você estimula a economia, mais um país fatura. Né? Curva de Laffer, básico. Né? O percentual ali e a chance que você tem de fazer qualquer operação que seja comprar um pão de queijo, seja investir em tijolo, que é o que o brasileiro adora fazer. Então, o objetivo do mercado não deveria ser ampliar o acesso das pessoas e não criar campeões nacionais? Sem dúvida, sem dúvida. Então, cara, o que o mercado está fazendo? Então, o que o governo está fazendo? Deixa eu só complementar, voltando no assunto do mercado de capitais, que eu também enxergo isso, né? Eu venho de casos, por exemplo, como XP. Dentro da XP, eu cuidava da XP Empresas, que a gente dava a mão para a empresa para levar ela para uma operação estruturada. Emissão de um CRI, de um CRA, uma debênture, isso, aquilo, tal. 90% das empresas, quando a gente fazia a reunião na empresa, quando falava o faturamento anual, 90% já caía ali. Era o primeiro filtro, tá? Agora sim, tudo bem, blockchain, tokenização, que é o que a gente faz, a gente vai atender esse middle market, né? Mas o que está faltando, por exemplo, para fundos de investimentos, family office, que são os grandes investidores do mercado de capitais, que acaba absorvendo grande parte dessa emissão, né, de debênture, de dívida, já que eles já podem, através da 175, investir em ativos virtuais direto, o que está faltando, não sei se... E aí é uma pergunta, não sei se é a nível de compliance, se é a nível mais, de regulação, mas o que está faltando para destravar o valor deste setor, né, destes fundos de investimentos realmente aportarem em originações, por exemplo, como nós estamos fazendo, que é voltado exatamente para esse middle market. Sim. Eu diria que falta pouco. Né? Assim, é pouco porque depende de um ajuste muito pequeno na norma. Assim, bastaria se mudar um dispositivo da norma, você resolveria esse problema. Mas óbvio que não é isso. Né? A mudança da norma é só o produto final de toda uma discussão, um debate que tem por trás. Mas basicamente é o seguinte, né? Então você pega, hoje a gente, né, agora em outubro entrou em vigor finalmente a 175, né? 175, a resolução 175 da CVM, ela é um marco extremamente importante para a indústria de fundos porque ela regra a matriz dos fundos de investimento, né? E ela foi uma norma discutida e debatida por muito tempo, né? E finalmente entrou em vigor.
E também libera a tokenização de ativos financeiros de garantia, né? As CCBs, umas NCs, tudo isso agora já pode ser tokenizado. Pode, mas o principal ponto ainda, e talvez o maior desafio é que você tenha, né, os fundos de investimento financeiro, né? Então, que são os fundos multimercados, são os fundos que todos nós aqui investimos, né? Perfeito. O que acontece? Eles investem em quê? Investem em ativos financeiros, né? Eu consigo enquadrar dentro do ativo financeiro, do conceito de ativo financeiro, por exemplo, a criptomoeda? Consigo. Eu consigo um token? Consigo. Mas qual que é o problema? O problema é que para o fundo poder comprar um ativo financeiro, ele tem que cumprir certos requisitos. Que é basicamente o seguinte: esse ativo financeiro tem que ser objeto de registro em entidade registradora, né? Ou depósito em depositário central. E aí qual é o problema? O problema é que eu não consigo hoje fazer com que uma depositária central ou uma registradora registram um Bitcoin, por exemplo. Por isso que ela registra algo intermediário, como comecei a falar, CCB, então, NC. na prática, eu não consigo. Mas ou um ETF, representante de uma carteira móvel, ele vai no meio do caminho. É isso. Então, assim, aí eu tenho que usar figuras intermediárias. Então, assim, ou eu vou ter um fundo de índice que vai espelhar um produto de uma carteira, ou eu vou fazer um investimento indireto, como já era possível fazer. Então, assim, eu invisto num fundo fora do Brasil, e se esse fundo for lá no Brasil, ele pode comprar porque lá não tem esse tipo de restrição. Ok, funciona. Mas, perfeito. Se eu posso comprar lá fora indiretamente, por que eu não poderia comprar não aqui? faz sentido, né? Então você tem um problema de ordem prática, porque você... E aí, como a nossa carga tributária é muito alta, já que você teve que abrir uma filial lá fora só para poder comprar, você vai reconhecer a receita disso e o ganho disso lá fora. Então você está dando todo o ganho, o que seria o tributo para o Estado, só que para outro país. Exatamente. Só que não teve uma maneira de fazer aqui direto. Esse é o tipo de coisa que não faz sentido. E criando intermediário. Essa conta não fecha, não faz sentido. Realmente não fecha. Exatamente isso, né? Então, aí, é ineficiente. Não está errado, é só ineficiente. É ineficiente, né? Existe uma preocupação e um tratamento do investidor sempre como hipossuficiente e que não está de todo errado quando a gente olha para o varejão. Então, mas, por exemplo, para um investidor qualificado, para um investidor profissional, será que você precisa de fato obrigar que aquilo tem que ser objeto de registro ou depósito centralizado? Sem entrar no mérito, que se de fato... Será que a gente ainda continua precisando de um depositário central? Esse é o tipo de debate que a gente tem que ter. Exatamente. Se você pode ter um IP... para poder, não vou falar controlar, mas de fato intermediar pagamentos e transações, a criação de contas virtuais, que foi uma das grandes invenções aí das fintechs, por que não pode ser a mesma coisa para o resto do mercado financeiro? Se as entidades confiam no Malacos da vida, que eu adoraria trazer para cá, para poder emitir essa garantia financeira, por que outras coisas não podem ser... Bom, o mercado confia. Se essa empresa, sim, ela é regulada ou ela segue as regras do Banco Central, qualquer seja o ente, por que não pode ter esse intermediário para outras áreas também? Quer ver? Exemplo mais prático, o mercado imobiliário, que mais uma vez o Rubens é um gênio, né? Porque a gente fala, você falou, ele carregou no peito isso, mas carrega até hoje. Né? Aquele tipo de coisa. Ele fala, vou fazer vaca voar. Você fala, tá bom, Rubens, senta lá, Cláudia. 2 meses depois a vaca, você olha pro céu do monte de vaca voando. Ele faz isso para tudo. Eu vou transformar leilão público agora em token. Conseguiu. Tudo ele consegue fazer. Claro, tem uma equipe jurídica por trás. Cada vez a operação dele fica mais foda. Mas veja, ele está no mercado que é mais hostil, porque é o que tem mais dinheiro, é o que o brasileiro mais gosta de colocar dinheiro, tijolo, né? Não é à toa que os CRIs, os FIIs são tão procurados por aí. Mas, por outro lado, até hoje você não pode... tirando no Sul, né, por jurisprudência, você não pode falar que aquilo é seu porque você tem uns tokens que representam aquele ownership, ou um NFT que representa aquele ownership, né? O que é ridículo. É só você pegar, antes até dos bitcoins, tudo isso existir, já era assim para multipropriedade. Sim. Então, se você quer fazer multipropriedade aqui, você não pode ter diretamente parte daquela propriedade. Você não pode dividir uma propriedade em 12. Não, você precisa de uma empresa intermediária, que ela seja dona, tem o direito de exploração comercial e vender isso rateado para você. Que nada mais é do que uma NFT, né? Ou tokens que tem... Então, assim, já tinha sido criado antes, mas ainda tem um ente intermediário que prejudica. Então, veja, no final das contas... Tudo que está sendo feito hoje no nosso mercado, nos RWAs, eu dou parabéns para os entes privados que estão fazendo com que isso aconteça, aos reguladores que estão lá falando, vamos ajudar a fazer isso acontecer. Para depois, aí sim, volta ao meu argumento inicial, isso aí e a mercado agora precatório pode, agora recebíveis pode. Então o mercado está tendo que se virar. É a maneira mais eficiente ou mais eficaz? Não sei. Mas olha quanto empecilho, olha quanto dinheiro a gente não está trazendo para o Brasil, independentemente do governo federal, qualquer que seja. E olha quanto dinheiro a gente poderia estar fazendo, quanto imposto a gente poderia estar gerando por pessoas brasileiras, assim, que não acham oportunidades para ela por não ter acesso a isso, dada a dificuldade. Quem é que vai arcar com o ônus, com a complexidade e com o tempo necessário de criar algo assim, que já não é mais uma fintech, né? Que é uma estrutura muito mais pesada, para poder gerar, como a Malacos da vida mesmo, né? Como o próprio mercado Bitcoin, para gerar essas oportunidades. Você só consegue ver entes gigantescos. Sem dúvida.
Então, assim, não está ajudando o mercado. Claro, de maneira geral, o mercado está melhorando. Mas, para mim, como não jurista, como não advogado, eu vejo assim... Não é que seja responsabilidade de vocês ou dos poderes públicos, mas eu acho que a discussão sobre o assunto tá faltando alguém pegar, que nem você vê lá nas Estados Unidos muitas vezes, pegar a consulta pública, alguém pisar no calo. Gente, uma senhorinha, uma dona de casa, eu gosto de colocar dinheiro em propriedade, mas eu não tenho como. Não quero depender do Itaú. Sabe alguma coisa assim? Não, cara, Tá e não faz sentido, porque olha só, acho que o Eric, você participou lá da lei dos FDICs, né? Sim. 2000, foi isso, Eric? 2001? 2001, você participou, você fez a regra lá na época, você participou. E o que não fecha na minha cabeça, é isso que eu quero colocar para você também, vou ouvir sua opinião, é o seguinte: fundos não podem comprar ativos tokenizados, os RWAs tokenizados. Não pode revender. Não, calma, vamos lá. Pode comprar não pode comprar. Não, calma, não pode comprar se não tiver ali uma estrutura de depositária, uma estrutura de regulação. Tá. E aí, como você vê, agora a 175 falando que o FDIC, e aí entra. E fundo é investidor profissional, né? Qualificado profissional. E agora FDIC está aberto para o varejo. Então, quer dizer, o varejo pode comprar, pode investir num FDIC agora, não sendo investidor qualificado. E o fundo, que é um investidor profissional, ele não pode desintermediar, ele não pode comprar, e é inato da blockchain essa desintermediação. Desintermediar não estou dizendo que baixou o compliance nem a segurança. Muito pelo contrário. Né? Como que você vê esse... Porque para mim é um contraponto, entendeu? Para mim é uma falta de consenso isso, esse ponto, tá? O que acontece, né? O primeiro ponto, né? Até quando eu falei da questão do fundo investir, né? Por exemplo, eu estava falando que o fundo financeiro tem essa limitação. O fundo de recebíveis é um pouquinho diferente, porque o fundo de recebíveis ele compra recebível, né? E a regra dele é um pouco diferente. O recebível ele precisa estar ou registrado no entidade registradora, ou ser objeto de custódia quando aquilo não é passivo de registro no entidade registradora. Então, perfeito. Eu posso comprar um recebível tokenizado no FDIC? Posso. Não tem nada que me impede, né? Porque eu estou comprando um recebível. Então, isso é um ativo compatível. Mas, agora, a discussão maior, que acho que é a grande discussão, né? E é o debate que a gente precisa ter, porque, de fato, a gente precisa... democratizar o acesso ao mercado de capitais, a gente precisa ter mais empresas acessando. Essas empresas que estão aqui no meio, né? Não é nem startup, não é nem a grande empresa que pode bancar milhões para fazer um IPO. Essas empresas precisam mais do que nunca acessar o mercado de capitais e a gente precisa também democratizar o acesso do público investidor a outros ativos, uma diversificação maior do que hoje eles têm acesso. Então, só que qual que é a questão? Os intermediários que existem hoje no mercado, eles não estão aí à toa, né? Eles foram criados para resolver problemas que os agentes privados não conseguem resolver sozinhos, porque a gente tem um problema de seleção adversa. Né? Essa é a questão. Então, essa teoria de regulação. Né? Onde eu vou entrar com a regulação? O mercado sozinho não consegue funcionar, né? Porque tem uma assimetria, né, na posição do tomador e do investidor. Então, eu fui criando vários intermediários para preencher essas lacunas. Né? Então, é por isso que eu tenho que ter quando eu vou fazer a oferta, por mais que é o emissor, o tomador, né, ofertando direto para o investidor, eu tenho um banco que faz essa intermediação. Porque se eu deixar os dois conversarem, né, tomador e investidor conversando, vai dar errado essa conversa. Tem conflito de interesse. Tem conflito de interesse, tem assimetria de informação. Então eu coloco o intermediário no meio. Né? Você vai negociar uma ação na bolsa, né? Você não nem sabe quem é a sua contraparte. Sua contraparte você tem uma corretora e tem a própria bolsa como contraparte. Né? Você vai fazer um fundo, você tem o gestor, você tem o administrador, renda você tem fixa, tem o fiduciário. Você tem a agência de classificação de risco, contador, auditor. Então, assim, perfeito. Isso tudo é custo. Isso é custo. Né? Mas, de novo, tá aí à toa, por que não? Porque a gente quer ter os intermediários, a gente quer ajudar um monte de gente a ganhar mais dinheiro. Né? Não é isso. Né? Eles estão ali porque eles cumprem uma função. Né? E aí a gente precisa entender quais são essas funções. E aí olhar de novo para a tecnologia. Será que a tecnologia consegue fazer com que essas funções sejam desempenhadas com eficiência ou mais eficiência, sem prejuízo da segurança do investidor? Eu diria que boa parte dessas funções, sim. Sim, o escriturário é um exemplo, né? O que não significa que você vai, por exemplo, vai acabar com os intermediários. Não, vai adaptar, né? Essa não é a questão. Mas é que eu vou conseguir fazer com mais eficiência. Opção. Se você quiser pegar opções que tem mais intermediários, se você quiser pegar aqueles ativos que de fato são só das empresas que faturam acima de 800 milhões, eu só quero que você tenha mais opção. E fazer isso com eficiência de fato, né? Bom, então quer dizer, se é uma construtora que fatura 799 milhões e não 800, ela não pode pegar crédito, ela vai ter que dar um jeito de faturar mais 1 milhão para poder pegar crédito num mercado que não é menos regulado, ele é até mais seguro, só que ele tem menos restrições, baixou a régua, não de segurança, baixou a régua de captação. Então ele não pode. São um tipo de regras que não deveriam existir porque elas são muito absolutas.
Você determina a saúde de uma empresa baseado numa régua de faturamento? Por quê? Mas a concorrência, cara, é a cereja do bolo de tudo. Porque o mercado, né? O mercado, você não sei se vai concordar, mas o mercado de capitais já percebeu uma diminuição de régua, né? Emissões que eram de 80 milhões de uma debênture está baixando para 30, está baixando para 50. Isso é o quê? A concorrência. O mercado olhando e falou, pô, a blockchain está baixando essa régua, está captando valor com aquilo ali, está gerando valor para as empresas e para o investidor. Porque no final do dia, o que a blockchain faz? Para o dono do ativo, para o emissor, é um dinheiro, um custo menor, e para o investidor acaba chegando uma rentabilidade maior. Isso é fato. Isso a blockchain já está explícito aí em todas o processo, né? E, gente, todo brasileiro entende isso. Se você comprar um carro direto da fábrica, ele é mais barato do que o carro da concessionária. Por quê? Exatamente. Porque a concessionária vai comprar do máximo vai comprar... Né? Se você for direto na loja de fábrica, qualquer pessoa sabe isso no Brasil. Direto na loja de fábrica é sempre mais barato. Claro, não teve custo de transporte, não tem intermediário que tem que ser remunerado. Então, aqui é a mesma coisa. Exato. Né? Um mesmo ativo comprado de uma XP. Eu sempre dou exemplo da XP porque eu gosto do Itaú da XP, tá? Não é porque eu sou contra, muito pelo contrário. Mas se você compra alguma coisa lá, você tem vários intermediários. Você tem emissão primária, secundária, a régua é lá em cima. Todos os processos que envolvem essa criação também são custosos. Aí você tem outros distribuidores, você tem um banco de varejo e tal. Como você tem que remunerar muita gente, é claro que o que significa custo para o investimento? É retorno menor. Sim. É custo de captação que envolve retorno menor. Se você pode desintermediar e investir direto do originador, claro, se tiver algumas réguas lá, auditoria, tal, que você entenda como algo de respeito, feito por entidades de respeito, assim como, entre outras coisas, o serviço de advocacia da VBSO, que é extremamente respeitado aqui no mercado, muito que bem, a decisão deveria ser minha, porque criou mais oportunidades de mercado. Ninguém, quando eu falo de livre concorrência, o pessoal fala, você é louco. Tipo, o cap 2. Gente, livre concorrência não significa que o mercado tem que ligar o dane-se e criar o que bem entender. Não é isso. Livre concorrência é um estímulo de todos os entes, desde nós, pessoas físicas, nós, empresas, nós, intermediários e também os entes reguladores do Estado, para fazer com que cada vez haja mais opções em todos os mercados possíveis para poder, obviamente, ajudar o interesse público. Isso que é livre concorrência. Não é samba do nananã doido, que agora não pode mais falar essa expressão, né? Tá proibido. Tem uma questão que é também importante a gente entender, que assim, o mercado de capitais, para ele funcionar, de fato, os agentes desse mercado, eles precisam confiar no próprio mercado. Então, você tem que tutelar a confiança do mercado. Então, não basta só ter competição. Né? O mercado ele precisa funcionar. Porque se eu tiver comportamentos inidôneos, a gente vai fazer fraude, que vai roubar dinheiro dos outros, que, né? Isso vai minando a confiança no próprio mercado até que ponto você destrói esse mercado. Né? E você, de fato, tem um problema no mercado de capitais, que é a seleção diversa. Né? Então, assim, para quem não conhece o conceito, né, existe um prêmio Nobel da Economia que escreveu um artigo sobre isso, que é o George Akerlof, né, que ele fala sobre o mercado de limões. Né? O que é o mercado de limões? O mercado de limões, se a gente fosse traduzir limão aqui, seria o abacaxi, né? Que é o mercado de carro usado, então que é um abacaxi. São carros que têm problema. Né? Então, quando você compra um carro usado, né, ele não está novo. Então, assim, imagina você comprar um carro pela internet. Né? Um carro usado pela internet. Então, assim, você nunca viu o carro, você não testou o carro, você não rodou no carro, você não sabe nem se o carro funciona. Você vai pagar a tabela FIP nesse carro? Você não vai pagar. Né? Porque fala, cara, eu não sei se a hora que o carro chegar aqui em casa, eu vou dar partida e o motor funciona. Vai ter um deságio, eu vou ter que trocar o motor. Então, assim, eu vou desagiar. Então, assim, só que o cara que tem um carro usado bom, o cara que cuidou do carro, conservou o carro, falou, cara, eu não vou vender nesse mercado, porque nesse mercado eu não recebo tabela FIP. Porque o preço é descontado. Então, esse cara não vai estar nesse mercado, vai vender em outros lugares. E aí o que vai sobrar nesse mercado? Só vendedores de carros usados ruins. Perfeito. E aí os investidores, sabendo disso, vão descontar cada vez mais o preço. Até que uma hora que o mercado acaba. Perfeito. Adorei que você falou sobre seleção diversa, porque eu ia perguntar para você. Eu vou dar mais um exemplo para vocês, que acho que esse aqui bate com todo mundo. Quem me deu esse exemplo foi, segundo ano de faculdade, o Bulgarim, lá no INSPER. Também já foi co-escritor, prêmio Nobel e tal, escambau. E ele falava assim, gente, mercado de plano de saúde. É o melhor exemplo de todos. Se o plano de saúde te cobrar R$1.000, ou 5 ou 10, o que vai fazer com que você aceite aquele valor mensal? Se você imagina que sem aquele plano, você estaria gastando mais. Então, o plano de saúde sempre vai ter o pior cliente possível. É isso. Porque quem aceitou cada um daqueles layers de preço é justamente quem acha que vai dar mais prejuízo pro plano. Que é a mesma coisa do rodízio de comida. Quem é que vai pagar R$100 no rodízio de comida? Aquele desgracento que sabe que vai comer 3 quilos de carne. Então, é sempre essa situação aqui. E o mercado de capital é exatamente isso. Quem é que vai pro mercado secundário? Quem é que vai pro tentar pegar capital de outras maneiras? É aquele que não consegue, por algum motivo, pegar pelas maneiras tradicionais. Só que isso é visto negativo. Quando você fala de seleção diversa, é sempre algo negativo. Isso é visto muito negativamente. Parece que o
cara tá querendo pegar dinheiro contrabandeado. Não é esse o caso aqui. Não é esse a questão é, as regras podem ser mais flexíveis, não para pegar o investimento, mas para que outros entes possam ser criados, assim como a Coin Livre, para negociar ativos diferentes e dar mais opções. E a questão, não precisa ser seleção adversa. E a questão aqui importante é o seguinte, né? Quer dizer, tudo de respeito à precificação. Né? Isso. É precificação. Então, assim, para eu pagar um preço justo por um ativo, eu tenho que ter o maior conjunto possível de informações sobre aquele produto para poder avaliar o produto e precificar. E todo mundo precisa estar no mesmo nível de informação. Porque se alguém tem uma informação privilegiada... Que é o que é o mais difícil, né? Porque existe uma desinformação ele consegue estrutural. precificar daquele diferente e tirar vantagem em detrimento dos demais. E se isso acontece nesse mercado, as pessoas deixam de confiar no mercado, esse mercado deixa de existir. Aqui tem uma questão de preço. O que acontece? Por que você não pode deixar o tomador, né, a empresa que quer pegar dinheiro emprestado, conversar direto com o investidor? É um processo de venda, é igual vender o carro usado. Você vai vender o carro usado, você vai dizer o quê? Você só tem incentivos para falar as coisas boas do seu carro e não falar das coisas. E que não significa necessariamente mentir, vou enganar o cara, mas Eric, você não pode. pode. Aquele carro tá fazendo um barulhinho ali, ó, talvez você vai ter que trocar o motor. Mas você não vai falar aquilo. Mas, Eric, você não pode comprar o carro usado no Mercado Livre? Esse é o ponto. Você pode, não pode? Pode. Tem gente que vai lá e leva o seu mecânico de confiança para poder fazer o laudo, não é? Essa é a questão. Mas você pode. Aí que tá. Você pode não escolher, mas você pode comprar o carro usado no LX e correr o risco de ser um golpe, mas você pode. No mercado de investimentos tem muita coisa que você não pode. Isso. A questão é, como é que você pode? Quem vai ser o mecânico dos exemplos que a gente está dando aqui? Quem é esse ente intermediador que poderia validar um ativo ou não, ou dar a sua opinião formal? Para mim, é impossível imaginar que um brasileiro, que existe sim desinformação estrutural, existe sim, a gente pode estar falando de uma pessoa que não teve nem ensino primário, ou um médico com 2 doutorados que não entende juros simples e compostos, porque não é obrigatório aqui no Brasil falar sobre isso. Né? As pessoas não entendem no mercado financeiro. Então ninguém vai falar aqui que o governo deveria ensinar para todo mundo, porque na verdade isso aqui vai demorar 50, 100 anos para acontecer. Eu estou falando será que não é mais fácil então tentar caracterizar ou colocar ou autorizar entes intermediários que possam ser esse ente de confiança? Do mesmo jeito que o banco é um ente de custódia de confiança, você não pode ter o seu mecânico que vai lá e falar para você, olha, tá vendo esse relatório aqui, padrão? Olha, isso aqui é o que vai te dizer se esse carro vale isso ou não, uma opinião terceira. No investimento isso não existe. Poderia existir. Acho que esse é meu... Adorei teu exemplo, porque no final das contas esse era meu ponto. É isso. E aí a questão, né, que o regulador trabalha é com esses conceitos de qualificação do investidor. Né? Então, óbvio que o investidor qualificado ou profissional, o regulador não precisa tutelar, né, como se ele fosse um hipossuficiente. Se o cara ali tem ou um conhecimento ou patrimônio para suportar os riscos e ele, por conta própria, investigar se aquele carro funciona ou não funciona. Né? Porque na pior disposta esse cara tem grana para contratar um bom mecânico para olhar para ele o carro. Beleza, né? Agora, principalmente o investidor qualificado. Então, vamos lá, você não precisa proteger o cidadão, você precisa de segurança de contratos. E aí você precisa garantir que os contratos funcionam. Agora, o problema, essa é a questão. E aí o problema é esse, né? Quer dizer, é a tutela da confiança, porque eu não posso permitir... Cadê o Casta nessa conversa? Comportamentos oportunistas nesse mercado. Né? Perfeito. E aí a gente tá falando de uma coisa que é dinheiro, cara. Dinheiro. E o dinheiro seduz. Né? O cara ali olha e falou, cara, esse retorno, alguém oferece um retorno pra você, cara, isso aqui vai render 10% ao mês. Cara, índice medo ganância é justamente sobre isso. Não tem almoço de graça, cara. Assim, perfeito. Quem vai pagar 10% ao mês no retorno? Investimento em renda fixa. Cadê o gênio, né? Que conseguiu fazer os fundos. A Faria Lima não consegue 10%, mas você consegue. Só que isso seduz. Isso seduz as pessoas. A ponto de você desligar a suspensão de descrença? Aí, então, o cara falando, cara, tudo bem. Que oportunidade. E aí dá ruim, aí o mercado sofre e aí você destrói o mercado. Então, assim, a preocupação do regulador é essa. Então, assim, eu preciso, de fato, impedir que isso aconteça. E aí eu trago os intermediários, etc., para tutelar. E isso é custo. O intermediário acaba sendo custo. E isso inviabiliza, muitas vezes, o acesso ao mercado. Eric, em nome da Coin Livre aqui do MetaCast, eu quero agradecer muito a tua presença. Foi uma das conversas mais alto nível que a gente teve. Pô, mas já acabou? Faltou tanto assunto aqui. Por isso que pode vir mais. Esses programas a gente pode ir trazendo... Eu tô com umas 35 bullet points pra colocar aqui pra gente. Próximo a gente vai dar o spoiler. Agora o Eoli tá com a gente. Bom, enfim, gente. Momentos finais só desse nosso podcast. Eu queria abrir você, câmera você, pra você deixar, claro, os contatos teus, VBSO, fazer propaganda do que você bem entender.
E mais uma vez agradecer pela tua presença aqui, foi realmente incrível e já está convidado para uma próxima. Vamos fazer um rodízio a cada 5 vezes, a gente chama os melhores. Né? Nós não falamos do Drex, nós não falamos de tantos assuntos cara, aí. Tem muito assunto ainda. Dá pra gente ficar assim horas falando. Então, As próximas portarias vai perguntar o que ele acha. Exatamente, os próximos passos. É para 3 horas, não é para 1 hora dá e pra 15. ficar horas falando. O convite está aceito. Maravilha. Foi muito legal Maravilha. esse bate-papo, fico muito feliz. Agradeço demais de novo pela oportunidade. Foi uma conversa muito agradável. De fato, tem muito assunto que a gente poderia ficar falando aqui. Mas agradeço muito. Espero que tenha sido útil, né? Principalmente para quem está nos assistindo. Acho que se alguém quiser fazer um contato comigo sobre o assunto, talvez o caminho mais fácil seja me procurar no LinkedIn. Então, Eric Oioli, Eric com K. Oioli, né? O-I-O-L-I. Tem muita vogal com pouca consoante, né? Mas podem fazer contato, quiser trocar ideia, bater um papo sobre esse assunto. Esse é um assunto que tem ocupado muito do meu tempo, da minha atenção. Porque, sobretudo nessas questões que a gente está falando aqui de mercado de capitais, porque eu falo assim, cara, muito do que eu construí na minha vida profissional, de certa forma, foi o mercado de capitais que me deu. Né? E assim, eu quero muito que o mercado de capitais se desenvolva, cresça, porque ele realmente ele é um instrumento indutor de desenvolvimento econômico e distribuição de riqueza. Né? E eu realmente acredito cada vez mais que a tecnologia ela tem um papel fundamental para isso. E quais que são os cursos que você dá aula lá no INSPER? Eu dou aula no INSPER num curso que chama o LLM de Mercado Financeiro e Mercado de Capitais. Isso que eu quero fazer. E lá eu tenho uma disciplina lá que ela trata de direito bancário, mas ela chama Financiamento e Ofertas. Dou aula também na disciplina de fundos, aula de M&A, eu dou aula de várias coisas. Você tem curso de curta duração lá também? Eu, particularmente, não tenho nenhum agora ainda bem. Eu dou aula no curso de Direito do Agronegócio, né? Também no viés de financiamento do agronegócio, que é outro ponto super importante. Tem que perguntar sobre CPRF, CPRV. Exatamente, acabamos não falando de... Dá pra fazer um outro mesa-cast só sobre esse assunto. Exatamente. Né? Então eu dou aula nesse curso de curta duração e às vezes me chamam lá para dar alguma aula pontual em algum assunto. Bora montar uma pós lá voltada para blockchain, isso sim. Precisamos. Alô aí. Bom, assim, alô Yang, eu já sou... Fica a dica, né? Que trouxe a parte de direito que eu queria. E aí o Guilherme também, mandar uma mensagem para ele. Aliás, a minha linha de pesquisa, né? Eu sou um professor orientador lá também, a minha linha de pesquisa é sobre o uso de blockchain, mercado financeiro e mercado de capitais. Né? Então, até a turma que eu estou trabalhando agora esse semestre, a gente está discutindo justamente como fica a função dos intermediários, né, de alguns intermediários, com o uso da tecnologia como infraestrutura para o mercado. Show de bola. Bom, Fabião, muito obrigado por ter participado desse podcast com a gente. Para todo mundo que está assistindo até agora, quero agradecer. Eu sei que esse papo é muito mais técnico, eu espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficar de referência para a gente em vários assuntos aqui. Espero fazer vários cortes sobre isso também para poder passar para vocês. Vou te passar, claro, material bruto para você poder fazer os seus cortes também. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez a Coin Livre, a esse espaço maravilhoso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.